Jack era um adolescente que trabalhava em um jornal. Um dia, seu chefe fez o anúncio de que os Estados Unidos entrariam na Segunda Guerra Mundial. Então, em um ato de patriotismo, Jack se dignou a entrar no exército para lutar por seu país. Em pouco tempo, ele se tornou amigo de um inglês chamado Louis, que também tinha se alistado. Já que seu povo foi atacado, ele teve a necessidade de defender a sua terra. Jack e Louis se tornaram grandes amigos. Todos os soldados se davam tão bem que passaram a se chamar de irmãos. Jack e Louis estavam prestes a se lançar em linhas inimigas, mas descobriram que os inimigos haviam se movido antes deles chegarem lá. Uma emboscada. Gás venenoso foi jogado ao redor da base, fazendo com que Jack ficasse cego. Durante o tumulto, Louis foi baleado. Ambos foram enviados para um hospital a poucos quilômetros de distância do local. Ao entrar no hospital, Jack começou a chorar pela dor insuportável que estava sentindo. Os médicos tomaram uma medida drástica. Eles removeram os olhos de Jack. Mesmo cego, Jack se recusou a abandonar seu amigo. Louis estava sendo tratado por uma enfermeira chamada Betsy, nascida nos Estados Unidos, mas que havia se mudado para a Noruega. Ela retornou ao seu país de origem para ajudar soldados feridos na guerra, mas, infelizmente, não pôde salvar-lhe a vida. Louis agarrou a mão de Jack e poucos minutos depois, a soltou. Teve seu último suspiro na cama, como se estivesse apenas dormindo. Jack queria chorar, mas ele não tinha olhos. Então mordeu os lábios com tanta força que começou a sangrar. Os médicos tiraram ele de perto do corpo inerte do amigo. Ele não queria deixá-lo ir. Ele segurou até não conseguir mais. Mesmo assim, depois disso, Jack dormiu durante 3 dias seguidos. No dia seguinte, o médico recebeu um telegrama de Betsy, dizendo onde tinham sido enterrados os corpos dos soldados mortos. Jack precisa ir até lá. De alguma forma, entrou em um lugar que foi enterrado Louis e foi se despedir de seu grande amigo. Então ele foi para casa, nos Estados Unidos. Mas somente tristeza o esperava lá. Quando ele chegou, a sua mãe o recebeu com lágrimas ao ver que ele não tinha mais os olhos. Então Jack perguntou se tinha acontecido alguma coisa. Estava tudo tão quieto. Ela geralmente era muito alegre e cheia de energia. Então ela disse que Marcus, irmão de Jack, tinha morrido por causa de algumas partículas que estavam contaminando o ar da fábrica onde ele trabalhava. Jack novamente queria chorar pela perda de seu irmão, mas não pôde. Uma semana depois, lamentou a perda de sua mãe, que morreu provavelmente devido à grande tristeza e depressão que sentira. Jack estava sozinho, pois seu pai morreu de tuberculose quando ele tinha apenas 5 anos. E agora Louis, Marcus e sua mãe também morreram. Ninguém estava lá perto para orientá-lo, para confortá-lo, oferecer-lhe comida, água ou abrigo. Um homem cego, sofrido e sozinho. Em uma noite, Jack caminhou de volta ao seu antigo quarto, até que chegou em uma mesa velha de madeira, onde guardava uma arma que estava carregada e pronta para disparar. Era para a proteção de sua família, mas não havia mais família. Então havia apenas uma única utilidade para essa arma agora. Jack abriu sua boca, apontou a arma para sua garganta e puxou o gatilho. Suas cordas vocais e traqueia foram destruídas em 1/1000 de segundo. Seu corpo sem vida caiu no chão, mas para sua surpresa, ele ainda encontrou-se em pé. O súbito lampejo de tiros tinha provocado algo em sua mente que o fez esquecer tudo o que acontecera antes de sua morte. Ele estava tão confuso que não sabia por que decidiu fazer isso. Incapaz de escapar, ele estava em casa, à espera de uma resposta.
Até que lembrou da Segunda Guerra Mundial mais uma vez. Daquele dia em diante, o fantasma sem voz, sem olhos, perambula por aí tentando acalmar sua dor. Como? Me diga você. Ele está em sua casa nesse exato momento.